vai na casa da mãe, você come a comidinha dela, você fala, nossa, mãe, tem algum pote para me levar? Marmitinha. Bom, domingo é bom, né? Porque é o primeiro dia da semana, nada melhor que a gente celebrar de uma forma maravilhosa, né? Reunido com família, parente e ainda recebendo a palavra de Deus no primeiro dia da semana, que é hoje. Amém? Nossa, pastor, não, é amanhã. Não, amanhã já disse, segunda. Então é o segundo dia. Primeiro dia é hoje. Então você está celebrando a sua vitória de acontecimentos agora, essa semana já. Amém? Você tem que ser crente, né, irmão, para isso. Nesse frio. Amém? Quero que você preste muita atenção na palavra hoje, que Deus vai trazer para mim e para você. Uma palavra muito boa sobre o decreto da minha vitória. Ninguém enxerga, ninguém consegue enxergar e entender que você está num caminho de uma grande vitória. Só compreende aqueles que estão ligados na mesma intensidade espiritual. Porque pessoas que estão desconectadas espiritualmente, elas nunca vão enxergar a sua vitória. Sempre falamos aqui que a associação certa, ela te impulsiona a viver algo extraordinário. A associação errada te coloca para trás. A associação errada, ela te para. Mas a associação certa, ela te promove. E aqui mostra no livro de Daniel sobre uma história muito interessante do rei Dário, quando ele viu a excelência na vida de Daniel. Daniel era um cara íntegro, um cara leal, um cara fiel, um espírito excelente. Era um jovem dedicado a servir a Deus numa terra pagã, numa cidade onde existia a cultuação de Deus, uma outra cultura, uma outra doutrina, uma outra religiosidade. Mas ele escolheu servir o Senhor, não pelo espaço físico, mas pelo que ele acreditava que estava acima do teto de onde ele morava. E às vezes a gente quer servir a Deus com excelência num lugar preparado por Deus, sendo que você é a excelência de Deus, e você pode cultuar Deus e crer em Deus em qualquer lugar que você for. Não é o ambiente que vai te promover, mas é a sua excelência que te promove para algo grande, amém? Diga para o teu irmão e fala assim, não é o ambiente que te promove, a sua excelência. É a sua excelência. Então, nós olhamos as situações que a gente tem vivido hoje. Nós vivemos hoje aqui a Vitória trazendo um testemunho, né, para você falar assim, ai, que testemunho, né, mais ou menos. Achei que ela tinha falado que ela ia para os Estados Unidos, né, comprado uma casa lá no Alphaville, né? A gente sempre pensa um grande testemunho. Não, irmão. O discernimento que ela trouxe foi o maior testemunho que a gente tem ouvido nos últimos tempos. Por quê? Porque a nossa vida é tão sobrecarregada de tantas coisas que a gente não consegue ter discernimento nas coisas. Mas quando a gente é conectado com Deus, nas pequenas coisas que a gente tem vivido, o discernimento é uma coisa sublime do Senhor. Ela recebeu uma direção de Deus. E ela estava com o Espírito excelente diante do Senhor, e o Espírito Santo, quando vê a excelência, ele fala. E você é sensível a receber a direção dele. Está entendendo? E a Vitória recebeu uma direção de Deus, do Espírito Santo de Deus, dizendo para ela, não, para. Ele está doente, ele precisa de um especialista nesta área. E se colocar a mão pode piorar e pode prejudicar até a sua carreira. Não é isso, Vitória? Então tem coisas, meu irmão, que você precisa ter com discernimento espiritual e entender que no meio das dificuldades, nas vozes, nas perseguições, nas más direções de pessoas, você sempre vai estar ainda num posicionamento no Pai. E Daniel era assim. Nós olhamos a história da fornalha, quando aqueles 3 amigos dele, né, Sedraque, Mesaque e Abidnego, não se curvaram diante do Deus lá de Nabucodonosor, e ele falou, aumenta aí 10, 30 vezes, 40, 50 vezes aí a fornalha, pega todos os carvões do churrasco que a gente fez, joga tudo junto lá, vamos botar fogo e botar esses caras para entrar lá dentro, vamos matar eles. Sabe, quando você é apaixonado por Deus, mesmo que tenha fogo, o seu coração está tão incendiado pelo amor pelo Senhor, que você não é queimado, você acaba queimando aquilo que quer te queimar. Eles saíram intactos, eles saíram sem uma marca de queimada, eles saíram sem cheiro de fumaça, porque o perfume e o cheiro do fogo do Espírito estava sobre a vida deles. O cristão precisa ter esta essência. Quantos querem uma vitória aqui? Não é a irmã Vitória, a vitória. Quantos querem vitória? Só alguns, ninguém mais quer?
Não é pegadinha não, irmão, estou fazendo uma pergunta. Vamos lá, quantos querem vitória? Eu vou perguntar de novo, até que você tenha uma convicção que você quer a sua vitória. Quantos querem ter vitória? Está melhorando. Quantos querem ter uma vitória? Vou perguntar de novo, agora você vai fazer com excelência. Quantos querem a sua vitória? Você entendeu que isso é discernimento? Porque você está aqui, o pastor vai fazer uma pegadinha, então eu vou falar, deixa esse irmão falar a vitória dele. Não, irmão, você tem que ter uma convicção dentro de você, se for pegadinha ou não, pelo menos o teu espírito está declarando que você quer a sua vitória. Entende? E quando você expõe isso, você está verbalizando e agindo conforme aquilo que você acredita. Então, se eu perguntar para você, depois de um dia de correria, cansaço que você tem na sua vida aí, profissional, aí eu chego para você, e aí, você quer a sua vitória? Fala, depois do dia de hoje não sei mais não. Às vezes a pessoa vai dar essa resposta por causa do dia que ela teve. Então ela está dependendo de um cenário de mudança para ela acreditar que a vitória vai chegar. E não é do cenário que você depende daquilo que você crê. Depende da sua fé. Então agora Daniel, ele está num posicionamento. Ele interpretou uma mensagem, uma visão onde o rei viu uma escrita, e aí viu a excelência nele e falou, chama esse camarada e vamos promover ele. Vamos levantar ele e colocar ele no meio dos grandes. Aí começa a sua jornada. Você começa agora a ser levantado por causa da excelência que você faz no teu ambiente profissional, naquilo que você executa, dentro da igreja, no meio familiar. Você é visto. Por quê? Porque você mostrou que você é bom? Não. Porque quem é bom não precisa mostrar para as pessoas. Quem é bom executa e Deus promove ele. José não mostrou, falou assim, ó, eu sou o cara e eu faço porque o cara faz desse jeito e eu faço desse jeito. No jardim Potifar, ó, Potifar, o seu jardim está assim porque o outro cara fez de errado, eu sou o cara, eu faço desse jeito, mano. Não, ele fez porque a excelência estava dentro dele. Porque ele amava o Senhor. Quem ama a Deus não faz por interesse, faz porque ama fazer. Então Daniel estava naquele lugar, numa terra, como uma pessoa que foi para aquele lugar para ser cuidado dentro daquela cidade, porque a cidade do povo de Deus estava destruída. Então agora, o rei vai lá e pega Daniel e vamos promover esse camarada. Capítulo 6 de Daniel, abra aí a sua Bíblia. Você é livre para dar glória a Deus, isso ajuda muito, viu, irmão? Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino, e sobre esses 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhe contas, e o rei não tivesse nenhum dano. Então, esse Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes. Diga assim, eu sou o preferido do meu pai. Aleluia. Por que o preferido? Porque, olha só, porque havia nele um espírito excelente. Deve ser outra tradução aí, né? Deixa eu ver qual que é a atualização que eu estou aqui. É a fiel, tá? A tradução, da King James fiel. Vamos lá. Verso 4. Não, vamos no 3 ainda. Então, esse Daniel era preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Uau! Então, os presidentes e os príncipes buscaram encontrar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpá-lo, porquanto ele era fiel, e não se achou ou culpar alguma coisa contra ele. Então disseram esses homens, não
temos encontrado qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concertemente a lei do seu Deus. Verso 6. Então, esses presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei e assim disseram-lhe: Rei Dário, vive para sempre. Aí os camaradas chegam lá no rei, né? Ele era queridinho do rei, certo? Verso 7. Todos os presidentes do reino e os governadores, e os príncipes, e os conselheiros, e os capitães reuniram-se para estar estabelecendo um estatuto real e fazer firme decreto para que todo aquele que suplicare qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito, para que não seja modificado de acordo com a lei dos medos de persas, a qual não se altera. Portanto, o rei Dário assinou o escrito de decreto. Então, quando Daniel soube, o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa, com a sua janela aberta, com a sua câmera que estava para Jerusalém. Ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o Deus, como costuma fazer antes. Até aqui. Está entendendo? Está a mesma tradução, não? Não? Espera aí que eu já vou arrumar isso aí. Então, o que acontece agora? O rei Dário vai lá, pega Daniel, porque Daniel era um cara top, e pensa assim: eu vou levantar ele como algo grande diante do governo, porque esse cara é de confiança. Agora as bênçãos começam a ser anunciadas para a sua vida e para a minha vida, amém? E aí Daniel está lá, na dele, não mostra que ele está empolgado com isso, nem nada. A Bíblia fala agora que aqueles homens que estavam em volta começam agora a buscar alguma coisa contra ele, porque não querem uma pessoa de fora exercendo uma função lá dentro, porque não é da linhagem, não é da cultura, não era o cara da mesa, do bar, né? Então vamos procurar alguém no nosso nível. Daniel está acima da nossa média. Não podemos permitir isso. Pessoas acima da média, meu irmão, são pessoas de Deus. Algumas aleluias. Você vai sair dando um aleluia hoje, porque você está acima da média, amém? Então agora vem a trama desses homens. Porque algo grande está para acontecer sobre a vida de Daniel, mas algo também ruim está para acontecer sobre a vida dele. Toda vez que algo grande que está para acontecer sobre a sua vida, sempre vai se levantar algumas raízes ruins contra você. As pessoas falam assim: ser crente não é fácil. Não é fácil para quem não tem discernimento, quem não sabe, quem não consegue conduzir aquilo que Deus colocou e decretou sobre o coração. É fácil para aqueles que estão em Deus. Se levantou, pô, eu tenho a oração, então eu sei como lidar com isso. Não importa qual é o lugar que eles vão me tramar e colocar, mas Deus vai me promover e vai me tirar dessa situação. Porque se Deus falou que vai fazer algo com a minha vida, então eu vou esperar acontecer. Mas aí você pergunta, por que Deus permite? Não, Deus não permite só isso, não, meu irmão. São consequências do que a gente tem passado no dia a dia, amém? Então agora esses homens começam a analisar. Então o primeiro ponto que eles olham ali, eles olham e veem que ele tem um espírito excelente. Que tem um espírito excelente, não tem brecha. Quem tem um espírito excelente, não cultua qualquer coisa. Acredita só num Deus. Ele sabe quem ele é no Senhor. E agora mostra também, falou assim, eu não vejo nenhuma culpa nele também. Por quê? Porque ele é leal, ele é fiel. Quando você chama uma responsabilidade, você é leal com uma pessoa, você é fiel com uma pessoa. Eu me casei com a Ana Paula Botelho de Oliveira. Essa mulher linda e maravilhosa que está aqui à frente. Dá um sinalzinho com a sua mão. Oh. Eu fiz um voto diante de Deus e diante das pessoas no dia do meu matrimônio. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separe. Eu estou dizendo assim, eu sou leal a você, conte comigo. Eu sou fiel a você, conte comigo. E automaticamente eu estou falando isso para ela, também estou falando para Deus. O Senhor promoveu isso para a minha vida, eu vou ser leal com ela porque o Senhor foi leal comigo. Estou sendo fiel com ela porque o Senhor foi fiel comigo e eu estou sendo fiel com você também.
Então, Daniel estava nesse posicionamento. E agora começa a maquinação desses camaradas contra a vida dele. Olha, então já que não achamos nada, não vemos nenhuma brecha nele, é tipo assim, vou trazer para os dias de hoje, tá? Vamos lá. Vocês estão aí? Graças a Deus, né? Vamos trazer para os dias de hoje. Ah, não tem nada, então vamos ver. Cara, ele era da igreja do Novo Tempo. Vamos tentar armar alguma coisa com a vida dele de crente. Vamos maquinar uma coisa para ele não fazer nada na igreja e servir Deus. Ele é cristão. Então, o que eles olharam? Daniel é fiel a Deus. Então, já que a gente não pode ferir ele, então a gente vai colocar um decreto, fazer o rei, convencer o rei, persuadir o rei, fazer com que ele crie um decreto, falar assim, olha, colocou o rei no momento de exaltação, né? Vamos fazer o seguinte, cria um decreto aí, rei, para que as pessoas durante 30 dias não adorem nenhum Deus, somente preste culto a você. E aí, se alguém fizer um culto ou orar diante de outros deuses, você lança na cova dos leões. Então, eles colocaram isso aí, é rei, né? É poder. Então, aconteceu isso. Enquanto isso, você está lá nos seus bastidores, na sua vida, sem saber o que estava acontecendo, né? É o que tem passado na sua vida durante esse mês, durante esse ano, durante a pandemia. Algumas coisas estão mudando e você não está sabendo o que está acontecendo. Os bastidores estão lá e você está aí, sem saber o que vai acontecer com a sua vida nesse mês de setembro, no mês de outubro. Se você vai ser promovido ou não, se você vai conquistar ou não, se a sua família vai ser restaurada ou não, se o seu casamento vai ser restaurado ou não, o que vai mudar na sua vida esse ano, se as suas finanças vão subir, se não vão. Você fica com medo de tomar uma decisão em fé, porque você ainda está esperando alguns acontecimentos. Enquanto isso, o diabo está maquinando de um lado e Deus está promovendo você de outro. Então o diabo não para de maquinar, o diabo sempre vai continuar maquinando, porque ele sabe que você é uma propriedade de Deus, e é uma excelência de Deus, e quando Deus colocar você num lugar, você vai ser mais que suficientemente abençoado, meu irmão, você vai estar num nível acima daquilo que ele esperava. Quando Deus promove um cristão, ele não promove uma pequena promoção, ele promove com uma exaltação do nome dele, porque Deus, quando te promove, é o nome dele que está lá, então ele vai te exaltar também, meu irmão, porque o nome dele está na parada, entende? Então, o que Deus estava fazendo com Daniel, ela falou assim, eu vou promover Daniel, Daniel será grande. Então, o diabo sabe que a gente tem potencial para muita coisa, e você, às vezes, não sabe que você tem esse potencial. Mas hoje você vai sair com esse potencial hoje, em nome de Jesus, amém? Você vai sair convencido que você é capaz, que você é o melhor de Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos continuar a leitura. Então, eu parei no 10. Vamos para o 11. Então, esses homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Terceiro ponto. Primeiro, espírito excelente. Segundo ponto, ele era leal e fiel. Não tinha marca nenhuma, não tinha brecha. Terceiro ponto, o cenário muda. Ele recebe agora uma informação que o decreto agora tinha que mudar. Ele não poderia mais cultuar, mas ele não parou. Ele não parou o padrão dele diante de Deus. O cenário na sua vida vai mudar, ele vai vir apertar você, mas você não pode mudar de acordo com o cenário. Permanece no mesmo nível de espiritualidade e de fé em Deus, aleluia. Aí a gente pega uma palavra dessa, um cenário desse, né? Aí vem a situação, aperta. Ai, meu Deus do céu. Chega o pastor, tá aí? No WhatsApp. Pastor, você está aí? Fala, filho. Minha empresa está passando por um vento. Mandaram um monte de gente fora e acho que eu estou no meio. A pessoa acha. O nome dela nem está lá, ela ficou sabendo dos outros. Em vez de ela pegar e entrar no banheiro e orar, como Daniel falou assim, como de costume Daniel orava lá, abria a janela dele lá, cara no pó, joelho no chão. E a Bíblia diz, preste atenção, no verso 10. Então, quando Daniel soube do escrito foi assinado, ele foi para a sua casa com a sua janela aberta, a sua câmara, e que estava para Jerusalém. Ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou e deu graças perante o Deus, como de costumava fazer antes. Ele tinha um costume. O cenário veio, ele orou com mais intensidade? Não. Ele continuou no mesmo posicionamento. Deus está dizendo para você,
Não mude o padrão daquilo que Deus colocou sobre a sua vida, na sua vida espiritual. Não mude o padrão daquilo que Deus colocou e constituiu sobre a tua vida. Não mude o padrão por causa de um cenário, por causa de um anúncio. A gente entra em desespero por causa de uma situação. A gente já quer tomar decisões, a gente quer desistir. A semana nem começou e o primeiro dia a gente já quer parar. A gente já não quer mais orar. A gente já não quer mais ler a palavra, a gente não quer mais vir à igreja, a gente não quer mais fazer nada. Porque a gente está tão focado no acontecimento do que naquilo que a gente acredita que pode acontecer. A gente crê mais no nosso sucesso, força brutal e força carnal, natural, do que a força espiritual de Deus. A gente acredita mais no nosso potencial do que no potencial de Deus em nós. Daniel não estava olhando sobre o decreto como algo, cara, já era para mim. Agora, ele poderia mudar a história dele da seguinte forma: eu vou entrar, eu vou orar e vou me render a eles para que eu ser lançado na cova dos leões, eu nada, imagina. E aí, você faz o que numa hora dessa? A pergunta nesta noite é: se alguma coisa, algum cenário mudar na sua vida hoje, o que você vai fazer? Se aqui nessa igreja hoje tem pessoas pensando em desistir, você vai mudar a sua ideia hoje, seu pensamento, não desista. Se a tua ideia hoje é fazer as malas e sair da sua casa, pare tudo hoje, porque Deus não quer. Desfaça as malas. Guarde tudo no seu guarda-roupa, porque Deus tem um propósito na sua vida ainda. São homens que trouxeram um decreto, porque o decreto maior é do Senhor. Por enquanto, Daniel só está ouvindo vozes de homens. E ele continua ainda entregando a sua voz a um Deus poderoso. Não gaste a sua voz com homens, dialogando com pessoas. Gaste ganhando com Deus, lançando ela em oração a Deus. Invista, meu irmão, se você não tem dinheiro para investir. Bancos aí, moedas criptografadas, sei lá. Fazer investimento, invista a sua vida de oração no Senhor, que Deus é o maior banco digital da tua vida, o maior banco financeiro da tua vida, é o maior banco de saúde da tua vida. Ele vai promover você. Quanto mais ora, mais enche a sua conta bancária lá em cima. Então Daniel era bom nisso. Então ele ajoelhava, orava, abria a janela. Era um rito dele, um rito espiritual maravilhoso. Falou, é de praxe, eu vou abrir minha janela, quero sentir a brisa, virar para Jerusalém, porque é de lá que veio, e Deus promoveu algo lá atrás, lá no passado. Então o Senhor está aqui. Então eu vou orar. Eu vou desafiar você essa semana a você ter uma vida de oração com Deus. Você vai mudar o decreto da sua vida hoje, em nome de Jesus. Se pessoas lançaram um decreto de morte, se pessoas lançaram um decreto de falência, se pessoas decretaram sobre a sua vida que você não vai ser nada nesta terra, eu anulo isso em nome de Jesus. A sua oração é: eu tenho um decreto do Senhor, eu sou mais que vencedor, eu sou o melhor de Deus, aleluia. Aí, verso 11. Então esses homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Era tudo que eles queriam. Quando o diabo te encontrar, meu irmão, ele não pode te encontrar chorando, ele tem que te encontrar orando. Esses homens esperavam encontrar ele, sim, eles já sabiam, porque ele tinha um espírito excelente. Eles nem pensaram assim: quando a gente entrar dentro do quarto de Daniel, ele vai estar chorando. Não, o pensamento dele foi: vamos colocar o decreto, porque quando a gente entrando no quarto dele, ele vai estar orando. Toda vez que o diabo tentar te visitar, meu irmão, fazer alguma coisa, ele tentar fazer algo contra a sua vida, ele vai encontrar você orando. Uau! A gente só vê a cova dos leões, mas a gente não vê o cenário antes. A gente só vê o livramento da cova dos leões. Eu quero te dizer, meu irmão, que quando eles viram e lançaram Daniel na cova dos leões, não vou me estender muito, para a gente orar hoje. Você vai ser incendiado hoje em nome de Jesus. Nesse momento,
A maior cova dos leões eram os homens, não eram os leões. Que Deus dominava a criação dele, mas Deus não pode dominar o homem. Porque o homem estava com a natureza ruim ainda, pecaminosa, os príncipes, os governadores. A maior cova que Daniel passou foi passar pelo homem, pelo ser humano. Essa era a maior cova de leões que estava na vida dele. Não era ser lançado na cova. Lançado na cova foi o lugar onde ele teve um momento com o Senhor, um momento de intimidade. Lá ele tinha um silêncio, não tinha perseguição, porque Deus silenciou o leão, fez adormecer para que o Senhor tivesse uma comunhão com Daniel. Irmão, nesta noite eu quero te dizer, na maior dificuldade da sua vida, Deus vai se promover diante da sua vida, vai se apresentar para você de uma forma extraordinária. Nós queremos que Deus se apresente a nós como um Steven Spielberg, algo sobrenatural e surreal. Eu vou orar no meu quarto e vai aparecer uma luz lá no meu teto, o céu vai abrir, e aí o Senhor vai vir com uma voz tipo Mufasa, falando assim, ó filho, Rei Leão. Ou você vai andando no meio da rua, quando a noite está bem bonita, aquelas nuvens, aí você está andando e fala, Senhor, me dá um sinal, passa uma estrela cadente. Se o Senhor passar a estrela cadente é porque eu tenho que voltar com a minha esposa. Deus vai lançar um meteoro na tua cabeça, mano, para você voltar, velho. Quer um sinal? Então Daniel agora, esses homens acham e vê ele chegar lá no Dário e falar, ó, tipo assim, ó, teu pupilo estava orando. Agora você não pode voltar atrás, você assinou o decreto. Aí, o negócio fica estreito. Porque Dário tinha um coração muito grande pela vida de Daniel. E em outras traduções, João Calvino, né, em algumas escritas dele, eu até li hoje sobre isso, fala que o semblante de Dário caiu na hora. Porque ele nomeia um rapaz, aí chegam os maquinadores e fala sobre um decreto. Ele é rei, ele tem que obedecer. Ele não pode ir contra aquilo que ele decretou, certo? E aí acontece isso. Nesse momento, ele fala, olha, Daniel, vou ter que lançar você lá, mas o Deus Todo-Poderoso está com você. Que Deus esteja com você. Lançou ele na cova dos leões. Passou o dia, e aí ele ficou aquela noite lá em claro, Dário ficou em claro, não conseguiu dormir. A Bíblia fala que este rei jejuou em prol de uma situação, pela vida de um homem, Daniel. Quando você tem um espírito excelente, você é querido pelos grandes. Irmão, você tem que ser querido pelas pessoas, porque se você não é querido pelas pessoas, você precisa ajustar a sua vida hoje. Você está esperando um decreto de vitória na sua vida, mas você ainda não mudou a sua vida. Ou a gente é Daniel, ou a gente é essas pessoas que fica criando situações para culpar outras pessoas. Tem muito crente dentro da igreja desviado. E tem muito crente dentro da igreja mais salvo do que o próprio pastor. Daniel estava na cova dos leões. E a Bíblia diz que agora o rei vai lá, grita, porque já era hora de tirar. E aí quando ele fala, Daniel responde, ele falou assim, eis-me aqui, estou aqui. Ou seja, eu estou intacto, fica tranquilo. A maior promoção na vida de Daniel não foi a cova dos leões. Foi a posição dele diante de toda a perseguição. A cova dos leões só foi um momento para Deus começar a lançar ele em outro propósito. Vamos avançar. Você está aí? Verso 21. Então disse Daniel ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões para que não me ferisse, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim. E também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Quem não tem culpa no cartório, meu irmão, não fica preocupado com nada.
Está entendendo o que Deus está falando aí, né? Você é crente, mano. Verso 23, então o rei ficou extremamente contente por ele e deu ordem para que ele erguessem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, no meio de todo esse cenário, você precisa acreditar em Deus e não na sua força. O lance é que a gente tem feito muito com as nossas forças. A gente sempre tem colocado a nossa mão e puxando a mão de Deus para fazer, eu quero que o Senhor faz isso. Quando nós fazemos com as nossas forças, a gente se desgasta, a gente se frustra, não é? Verdade, irmão. A margem de acerto é 0,5 quando é as nossas forças. Mas é quando a força do Senhor, através do discernimento espiritual, a margem de acerto é 99,99. E se 1% de Deus quer dar um pouquinho para você, 0,001 para você, tá bom? Só para você não ficar com nada aí, né? Se tem alguma coisa. A margem de acerto em Deus, quando você está ligado em Deus, é enorme. Então a Bíblia está dizendo que ele confiou em Deus. Por que ele confiou em Deus? Porque ele sabia quem ele era em Deus. Deus quer que você descubra quem você é, a sua identidade no Senhor hoje. Vamos avançar. No verso 25, ainda em Daniel 6. Então o rei Dário escreveu para todo o povo, nações e línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Uau! Aí diz assim, verso 26, eu estabeleço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Calma aí. Pois ele é o Deus vivo. Ele não engrandece Daniel. Presta atenção. Ele não engrandece Daniel. Ele fala do Deus de Daniel. Não busque reconhecimento de homens para você. Busque o reconhecimento de homens no Deus que você serve. Tudo que você executar, nunca fale, fui eu que fiz. Isso é feio. Olha para o teu irmão e fala assim, isso é feio. Fala, foi Deus que me fez fazer. Esse é o segredo do seu sucesso, ser humilde. Amém? Aí diz assim, ele fala dessa seguinte forma, vamos ler de novo, porque eu adoro essa parte, né? Eu estabeleço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre. O cara reconhece que Deus não muda. Que Deus é Deus com Daniel, vai continuar com Daniel. Os cenários vão mudar, mas ele vai continuar com Daniel. Eu e você somos pessoas mudáveis, vamos dizer assim, alteradas, né? A gente se muda por tudo. Somos fáceis de ser alterados. Emoções, mudanças emocionais, a gente é fácil para isso. Hoje acordei meio assim, fechado. Nossa, pastor, você está falando, cara, eu sou ser humano, mano. Pisa no meu dedinho aqui que eu faço, abençoado, tá vendo meu pé, não? Tem dia que você não vai acordar do jeito que você acordou ontem. Mas você tem que reagir diferente no jeito que você acordou. E eu tive que reagir de forma diferente. Amém? Você precisa reagir. Porque você muda. Deus não muda. Você está triste, Deus está lá alegre. Você está chorando, Deus está alegre. Você está festivo, Deus está alegre. Você está pedindo, Deus está alegre. Você não conquistou nada, Deus está alegre.
Você perdeu alguém? Deus está alegre. Por que Deus está alegre? Porque Deus é imutável. Se Deus é triste, irmão, que Deus é esse que você está servindo? Se a sua cultura é, as pessoas fizeram isso com a minha vida e eu não consigo vencer, Deus colocou isso na minha vida. Aos visitantes que estão chegando, aos que chegaram na nossa casa hoje, não sei como você tem crido, se você tem batido e falado assim, muito, é tudo porque Deus está permitindo na minha vida. Eu estou sofrendo porque Deus está colocando isso na minha vida. Essa enfermidade foi Deus que colocou. Eita, então Deus ruim, né? O que Jesus fez na cruz então? Para que ele mandou a sua primícia, o primeiro filho lá, o primogênito, o príncipe de tudo, na terra? Foi para morrer a morte de cruz e levar todas as transgressões, pecados, enfermidades, doenças, suas marcas, suas injustiças, seu passado, a sua depressão, a sua dúvida, ele levou na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou e deu uma nova identidade para a sua vida. Para que você fosse justiça de Deus, para que você fosse filho de Deus, para que você fosse a excelência de Deus, para que você fosse uma geração de adoradores que adoram em espírito e em verdade, para que você fosse filho da verdade, para que você fosse filho da luz. Aleluia, irmão. Essa é a sua identidade. E por que a gente tem que reagir errado no meio de um cenário como esse, como está na vida de Daniel aqui? Por que nós ainda reagimos de uma forma errada? Pastor, é que o senhor não está passando por mim, do que eu tenho passado. Não. Se eu contar um pouco da minha história aqui para você, meu irmão, você vai virar crente, cara. Você vai sair crente daqui. Eu vou ver 2 anjinhos descendo. Vamos subir, meu filho, que você está pronto. Você vai sair crente ou vai subir de vez. Então, como você tem reagido hoje a todas as pressões da sua vida? O homem dá um decreto, você acredita. Deus dá um decreto, você não acredita. Você é cristão de igreja ou você é um cristão dos céus? O cristão dos céus é uma identidade diferente. Ele acredita em tudo que o Senhor fala através da palavra. Ele sabe filtrar tudo que as pessoas na terra falam. Ele não odeia pessoas, ele ora por pessoas. A Bíblia está dizendo que Daniel saiu de lá e ele não maldizeu dos homens, porque ele não precisou fazer nada. O próprio rei Dário trouxe uma condenação sobre a vida deles. Nos outros versos não vou ler porque é uma catástrofe, né? Lançou todos os homens, os filhos, todo mundo, foi todo mundo morto pelo mesmo leão que estava lá com Daniel. Acho que os leões estavam naquela hora com o Daniel, falou assim: Daniel, não vou te pegar porque você é só um. O Senhor me falou que vai vir uma galera aí boa. E a gente vai brigar aqui porque você só é um cara. Então eu vou jejuar, pai, manda o banquete, abre celeiro. O Senhor é o Deus da provisão, então a gente está precisando. E aí a Bíblia fala no verso 24 que Deus colocou todos, através de Dário, foi lançado todas essas pessoas que fizeram injustiça, os príncipes, os governadores, os filhos, as esposas foram lançadas dentro daquele lugar. E a Bíblia fala que os leões devoraram e destroçaram os ossos deles. Eu quero pegar essa palavra dos destroços e falar assim, que aquilo que está se levantando contra a sua vida, não pessoas, as coisas que o diabo tem feito, você vai escutar os estalos daquilo quebrando. Deus está quebrando toda a maquinação do diabo, você vai escutar o Senhor destruindo toda a arma do diabo contra a sua vida. Aleluia. E agora Dário faz um decreto, e sobre a palavra de Deus agora sendo colocada em prática dentro de um reino. E aí a Bíblia diz ainda, falando, né, vamos lá, um Deus imutável para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio durará até o fim. O próprio rei Dário coloca agora um decreto, dizendo assim, se você cultuar, vamos parafrasear aqui, todo aquele que cultuar o Deus de Daniel será mais que vitorioso. Porque ele está dizendo assim, vai se perdurar por muito tempo o reino dele. Se há um decreto errado, ou colocado de forma errada na sua vida, e você acreditou,
Deus está destruindo ele e colocando um novo decreto sobre a sua vida hoje, dizendo assim: você serve o seu Deus? Então, esse Deus que nós estamos servindo, coloca um novo decreto, você é mais que vitorioso. O mês de setembro será um mês extraordinário sobre a sua vida. Tudo que é dúvida vai ser lançado dentro de uma cova lá, para ser destruído, para não impedir mais você de cultuar Deus. Porque agora o decreto de Dário dizendo assim, agora é uma obrigatoriedade você respeitar o Deus de Daniel. Pessoas vão ver um Deus que está na sua vida pela posição que você tem em Deus. Não adianta forçar e mostrar que você é crente, irmão. Aí vem uma péssima imagem nossa diante dessas pessoas, principalmente de parentela. A gente está na igreja. Aí a gente solta um palavrão. E a pessoa fala assim, nossa, você não vai na igreja não? Fala a Deus. Aí vem pro culto, aí vê as fotos lá no Instagram da igreja. Quase um papa. Aí chega em casa. Pega esse cachorro aqui. Nossa, você não veio da igreja agora? Nem parece que a gente foi cultuar o Senhor, você já está bravo. Fala, isso serve para os maridos, né? Aí as irmãs, fala a Deus. É culto de casais, né? Aí a irmã, né? Aí o homem vai lá, tira o sapato, coloca no meio da sala. Aí, um af, tá vendo? Deus vai tratar agora. Pera aí, segura aí. Segura, irmã. Sapato número 44 no meio da sala, parece uma prancha. Dá para você pegar esse sapato no meio da sala? Aí o cara fala assim, caramba, acabamos de sair do culto. Né? Daniel na cova dos leões, né? Tá lá a leoa lá. Ela não tá brigando só com ele, tá brigando com o sapato. O sapato não tem vida. O bicho não tem nada a ver. O cara foi pisado o dia inteiro pelo camarada. Irmã, você saiu do culto. Glória a Deus, que culto abençoado. Pega o sapato. Vem comigo, calma. Estamos na direção do novo decreto, amém? Pega o sapato. Amor, vou colocar ali na sapateira, tá bom? Ô, amor, obrigado. O camarada vai lavar até a louça para você, irmã. Você semeia, você colhe. Se você semear contenda, você vai colher? Se você semear amor, você vai colher? Se você semear gratidão, você vai receber? Se você semear amor, você vai receber? Se semear briga, vai receber? O que Daniel fez? Ele semeou contenda? Ele semeou oração. Ele poderia ter saído lá da cova dos leões, chegou lá todo suado, cheirando leão. Eu acho que gato felino não cheira bem. Está na caverna, sem sol. Desculpa, tudo mijado, tudo cheio de, caquinhas. Pô, Dário, deixa eu aqui, meu. Pega esses caras aí. Pronto, naquela hora o decreto de Deus acabou na vida dele. Porque ele foi com as forças dele. Agora não. Ele saiu, eu falei assim, olha, eu sirvo Deus. Eu amo o Senhor. Mas eu não tenho culpa nenhuma. Mas eu te honrei, eu fui leal com você. Então eu quero ler com você 2 versículos. E pode mudar a sua vida hoje, do jeito que você chegou aqui, não sei como você está. Filipenses 2:14. Eu vou abrir uma tradução aqui. É a NTLH. Você vai sair crente. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem
Em outra tradução diz assim: façam tudo sem queixas, sem discussões. Próximo. Aí é da hora. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. O que Daniel era? Tudo isso aí, irmão. Olha lá. No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Eu vou falar o que significa essa parte de baixo aqui, nessa tradução que eu tenho aqui. Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas dos céus. Uau! Daniel brilhou como uma estrela no meio desses homens. Eu quero te dizer, você vai brilhar nos seus negócios, você vai brilhar no meio da sua parentela, você vai brilhar no meio profissional, você vai ser algo diferenciado no meio de tanta maldade, você vai ser a excelência de Deus. Isso é espírito excelente. Tá ficando crente? Só para ficar mais um pouquinho crente. Provérbios 21, 21. Só mais um pouquinho, tá? Vamos ler no 3, tá? 1, 2, 3. Deus viu nele isso, porque ele era leal e fiel. Quando você é leal a Deus e fiel a Ele, olha aí, você encontra a vida. Você está precisando de vida, irmão. E Deus quer ativar sonhos hoje. Fique de pé. Cadê os casais para dar glória a Deus agora? Ah, não vai abusar, né, irmão? Você já é crente, né, meu? Vai chegar lá, vamos ver, fazer teste. Faz teste hoje não. Não faz teste hoje não. Não, vai chegar lá em casa, vai jogar lá no meio da sala, lá no corredor. Ou tem uns caras que é mais, né, dá mais trabalho, né? Os caras mais impetuosos. Vou colocar o sapato do lado da cama dela. Quando ela acordar, ela vai virar o pé. Não faz isso não, irmão. Faz teste não. Quer fazer um teste? Você, faça você seu teste. Tira lá na entrada da casa, né? Tá com pano, passou o pano na sala. Vai lá na moralzinha, né? Pezinho de algodão. Vai ver, certifica a meia que você colocou. Que de repente a meia está com o dedo furado. A meia não marca, mas o dedão vai marcar, né? Que você pisou lá. Vamos trocar de meia, né? Vamos colaborar com tudo, né? A alegria do Senhor é a nossa força. A gente brinca, mas é uma verdade. Mas vamos praticar a excelência diante de Deus em todos os aspectos. Não podemos ser só excelente aqui. A gente tem que ser excelente nos nossos afazeres, no nosso casamento, como filho, como irmão, como sobrinho, como tio. A gente tem que ser excelente em tudo. Como profissional, como empresário, precisamos ser excelente. Às vezes as coisas estão tropicando, dando às vezes errado, porque a gente vai com um espírito impetuoso para resolver as coisas. E nada se resolve dessa forma. Algumas covas de leões não são com leões dentro. São cenários que antecedem a cova, que a gente às vezes nos coloca nessa posição. O nosso jeito impetuoso, a gente coloca um cenário diferente dentro da nossa casa. O nosso jeito de ser, a gente cria cenários errados. Mas quando você tem uma vida em Deus, você tem
Você cria cenários diferentes porque você tem a palavra de Deus. Sou prova disso, irmão. Eu quero que você seja incendiado pela palavra hoje. Você precisa ter isso dentro do teu espírito. E eu quero que você ore. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você seja incendiado. E tudo que foi falado, que você pratique hoje. Nossos cultos são um culto extrovertido, engraçado, gostoso. Mas há uma verdade, uma conotação de ajuste. Você não pode sair daqui, ai que culto legal. Não, você tem que sair daqui e falar assim, Deus falou comigo. Precisa ter um acréscimo na sua vida, você precisa trabalhar isso. Seja humilde para receber isso. Eu não sou melhor que ninguém, mas a palavra, ela é o nosso manual. E você vai sair diferente hoje, eu creio, em nome de Jesus. A sua semana de setembro será uma semana de rompimento. Na semana passada, no culto de domingo, nós estávamos aqui ministrando sobre criptonita, sim ou não? Vocês estavam aqui? Houve um movimento durante o período deste culto, durante a semana, de pessoas que falaram e comentaram sobre o culto. Houve um impacto na vida delas. Quando se comenta, é porque mexeu com elas. E não só mexeu, elas querem viver isso. Agora imagina você pegar essa palavra todos os dias, um versículo, ela vai mexer com você todos os dias. Tem que causar um impacto. Você precisa falar de Deus todos os dias para você mesmo. Não espere um culto para você falar do que aconteceu. Você é o melhor de Deus. A essência do Espírito Santo está em você. A presença de Deus está em você. Não espere alguém mandar uma mensagem para você estar bem. Se antecipa. Manda você a mensagem para ela.